Lisboa, na Cerca Moura, junto ao Castelo de São Jorge, o Palácio Azurara abriga há mais de 60 anos o Museu das Artes Decorativas Portuguesas. Este museu foi criado para funcionar em articulação com uma escola e com oficinas de marcenaria, cinzelagem, tecelagem, encadernação, decoração a ouro. O objetivo da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva foi proteger, manter vivas as artes aplicadas portuguesas, um saber fazer único no mundo. Hoje vamos levá-la a conhecer algumas das peças raras da coleção deste museu e mostrar-lhe as oficinas ainda capazes de as reproduzir. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Graça Pedroso, olá. Olá, Paula. O que é que das 350, cerca de 350 peças de mobiliário da coleção deste museu, a Graça escolheu esta mesa de jogo como a mais especial ou como uma das mais especiais? Porque esta não é só uma mesa de jogo, esta pode ser 5 mesas diferentes. E se nós vamos, 5. E se nós formos pensar no século XVIII, que é um século onde a diversão está no seu auge, e por isso é um século onde vão aparecer uma série de móveis muito pequeninos, cada um para a sua função. E também é um período de sedução, é um período de divertimento, é um período em que as pessoas gostam de jogar e por isso vão aparecer muitos móveis, muitos. E esta mesa consegue, numa só peça, jogar-se com peças, jogar-se às cartas, beber-se chá, fazer-se a toalete e temos toda uma panóplia de tampos que nos permitem seduzir, que é o que nós queremos. Como calcula, estamos todos desejosos de ver. Eu, aliás, vou pedir umas luvas para poder ajudar. Acho que sim. Muito obrigada. Para poder ajudar a Graça nesta tarefa de desdobramento das múltiplas funções. Vamos abrir como se estivéssemos a abrir um livro. Exatamente, acho isto... E vamos, cada página conta uma coisa, não é? Ótimo. Conta algo. Obviamente, estamos a falar... do período Rocaille. Rocaille, contudo, uma mesa portuguesa. Uma mesa portuguesa, onde se vê que é portuguesa, porque, como eu costumo dizer sempre, aqui estão as mãos, as ferramentas e a madeira. Só nós portugueses é que temos isto. Extraordinária. A madeira que é? A madeira é pau santo e até os encaixes e algumas peças que rodam são de pau santo
que veio do Brasil, que chegou em grandes carregamentos logo no final do século XVII, e depois também temos embutidos em espinheiro, em pau-rosa, em pau-cetim e em marfim. Evidentemente, tudo o que é branco é marfim. Tudo o que é branco é marfim. Extraordinário. E é uma peça muito rica, como eu estava a dizer, não só pelas madeiras e pelo marfim, e se repararem, também se repararam por estas ferragens que estão aqui em prata. Não temos isto é prata? Prata. Nós temos uma combinação perfeita, que é o pau santo e a prata. Não há maior riqueza no mobiliário do que pau santo e prata. E outra curiosidade também é que, se repararem, a talha do móvel de Dom José é uma talha extraordinariamente fina, como se pode ver aqui. Muito fina, parece quase orivesaria. E se nós olharmos para esta talha e olharmos para a ferragem, realmente a altura é quase a mesma. Estamos a falar de uma peça de prata, trabalhada como uma peça de orivesaria, e a madeira quase trabalhada como se a orivesaria fosse. Incrível. Sabemos quem fez esta mesa? Não sabemos quem fez esta Na mesa. altura os artesãos não assinavam, não é? Os artesãos eram obrigados a assinar, mas nós, como portugueses, não assinávamos. Aqui no museu temos 3 peças assinadas. Mas qual é a explicação para isso? Talvez porque nós, portugueses, nem sempre cumprimos aquilo que nos mandam. Era uma questão de indisciplina. Disciplina. Os franceses, por exemplo, têm, todos os bons móveis são pulsionados. Nós temos uma facilidade enorme em estudar o mobiliário francês porque ele tem a pulsão. Nós aqui ou temos documentação ou não sabemos quem fez. Em todo o caso, foi feita em Lisboa. Em todo caso, foi feita em Lisboa, terá sido sempre feita no Sul. Porque o mobiliário do Norte é muito maior e a talha não tem esta delicadeza por causa das influências das gravuras germânicas. A parte do Sul não recebeu essa influência, por isso toda esta talha e esta leveza... É sulista. Vamos para o Sul. Claramente sulista. E portuguesa, sem dúvida, pelos materiais, claro. Graça, mostre-nos como é que isto funciona. Vamos abrir a mesa. Eu estou com as luvas para ajudar. Mais um bocado, podemos desviar o tapete para não pisarmos. Sim, porque o tapete é Porque o tapete é da Raiolos, é do século XVII, não vale a pena ser pisado. E vamos então, este é um tampo de jogo, não é? Para jogar com peças, daí ter estas reservas, parecem aqui umas conchas, onde se punha as pecinhas para jogar. E agora vamos começar a abri-la. As duas folhas? Pegamos nas duas e vamos abri-la para o lado dali. Então, para ali. E vamos pousá-la. Para que ela possa ser pousada, nós temos que abrir aqui várias peças. E aqui temos uma mesa para jogar às cartas. Lindo. Com este veludo também, com aqui assim... Novamente local. Os embutidos. Exatamente. O marfim. E por isso deixámos de ter um tampo para jogar com peças, não é? E passámos a ter para jogar com cartas. E agora vamos ver qual é a outra história que a mesa nos conta. Vamos fechar isto, tapar. Vamos fechar já agora. E aqui assim temos pura e simplesmente uma mesa de encostar para pôr alguma coisa em cima. Quase que se torna uma mesa de aparato. Não é? Exatamente, e aliás pode estar sempre nesta posição. Pode estar sempre até chegar alguém para jogar. Até chegar alguém para jogar, para conviver, é isso Exatamente. mesmo. Temos que levantar esta, que roda. É como são muitos tampos, tem que ter vários componentes que permitem só pegar só num, abrir. E agora, aqui temos uma mesa pura e simplesmente de chá. Linda. Os convidados já chegaram, já se pode tomar chá. E agora a surpresa do móvel do século XVIII. Os móveis do século XVIII têm sempre uma surpresa. Ou não fosse aquela mentalidade engraçada e divertida do século XVIII. Tocador. Lindo. Hã? Todos os tampos servem para seduzir. E como a mesa é redonda, reparem. Reparem bem. A delicadeza destes malhetes. A minúcia. Incrível. E todas as gavetas são diferentes. Esta, por exemplo, já é retangular.
mas tem que ter assim o fundo, precisamente para acompanhar o redondo. Isto era mesmo usado? Isto era mesmo usado. Ou era só isto uma era... diversão? Não, isto era tudo mesmo usado. Isto respondia às necessidades da sociedade. Graça, e o que é espantoso é que esta mesa é suscetível de ser reproduzida hoje, aqui na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, o que é notável, tanto tempo depois do original. Pois nós realmente na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva podemos fazer tudo porque temos tudo o que tínhamos no século XVIII. Ou seja, temos o saber fazer, temos o artesão, os mestres, temos as ferramentas e temos os materiais, o pau santo, as madeiras todas que entram nesta mesa, o marfim e a prata. Por isso, no século XXI, a Fundação Ricardo Espírito Santo Silva pode reproduzir uma peça praticamente igual a esta que está aqui. Só não é igual porque realmente depende da mão que a faz. Conceição Amaral, estava a atravessar as salas aqui do museu e estava a pensar que é curioso que Ricardo Espírito Santo Silva, em 1953, tenha, ou 52 talvez antes, tenha criado de raiz este museu como se fosse uma casa. Portanto, não é a situação clássica da casa-museu. Ricardo Espírito Santo é, antes de tudo, um grande colecionador, um grande apaixonado pelas artes decorativas, mas é também ele o homem que pensa um projeto museológico único, que é transferir para um palácio do século XVII, Palácio Azurara, um ambiente de casa. E é isso que ele pretende ao criar com o Raulino. Ele convida Raulino para repensar o projeto museológico e museográfico. Nós podemos olhar para este palácio... Repensar ou pensar? Pensar o palácio e repensá-lo como um espaço museológico, porque ele era uma casa, já existia. É um edifício que teve a sua vida desde o século XVII, quando foi criado como palácio. Depois é vivido pela família Salsa Mendonça, depois é vendido novamente porque eles não têm herdeiros, e foram vivendo aqui muitas pessoas. Foi ocupado por muitas, em várias gerações, de pessoas diferentes. Houve instituições que tiveram aqui as suas sedes, e quando ele compra o palácio, ele não tem aura de palácio, e aí ele repensa-o, volta-lhe a dar vida de palácio, transferindo para aqui uma casa, um ambiente do século XVIII, aristocrático, mas onde nós nos sentimos, porque é um museu, nos sentimos numa casa. E quando ele transfere este seu olhar, porque era um apaixonado pelo século XVIII, pelo século brilhante, do requinte, de tudo quanto é bonito, e de colocá-lo num espaço museológico para que os outros possam usufruir desses ambientes, esses outros são muito aqueles que nunca teriam tido acesso a visitar um palácio. E esta recriação de espécie de Palácio Azurara que se transforma numa casa das artes decorativas é muito interessante nesta visão deste grande colecionador, que é um homem também que, ao colecionar um acervo único das várias componentes, desde a pintura aos azulejos, é um grande colecionador de azulejos, um grande mobiliário, a porcelana, a faiança, a orivesaria, os tapetes de arraiolos. Ele é um grande colecionador e amante do tapete de arraiolos. Tudo isso ele consegue combinar num projeto decorativo de palácio numa casa que nunca foi a sua casa. Por isso é criado como Museu-Escola de Artes Decorativas. Ricardo Espírito Santo vive numa época muito extraordinária da Europa, mas também Portugal. É um momento entre guerras, em que ele faz a sua grande coleção e que percebe que tudo está a desaparecer, tudo facilmente se pode esvair. E o saber fazer, as artes decorativas, tão consideradas tantas vezes como artes menores, são aquelas que levam consigo e transportam consigo uma geração atrás de geração de saberes. E se não houver objetos originais que possam servir de modelos, de protótipos, para que alguém aprenda, isto só é possível a partir de uma coleção como esta, criando uma escola e, ao mesmo tempo, o grande projeto com a oficina. Isso é o grande projeto do Museu-Escola. Museu, escola e oficina.
Ricardo Espírito Santo Silva era um homem do mundo, como disse, um grande colecionador, um amante do belo, do requinte, e portanto ele conhecia o que havia de melhor, muito particularmente na Europa. Teve a percepção de saber puxar em Portugal por aquilo que nos distinguia, que era não tanto a grande arquitetura ou a grande obra autoral, a grande pintura, a grande escultura, mas esse saber fazer aquilo, não é? E que ele quis absolutamente proteger e perpetuar. O projeto tinha por base o educar o gosto. Educar o gosto é muito bonito. Hoje nós podemos ter as nossas... podemos olhar para esta frase de outra maneira, mas educar o gosto. Estamos a falar em meados do século XX, em que há grandes movimentos, o modernismo aparece. Estamos num momento em que o que está para trás parece ser, quase está a ser esquecido. Começa maldito a haver, até maldito. E é esse momento em que Ricardo Espírito Santo, com a sua teoria, eu digo que é mesmo uma teoria de que o que está para trás, aquilo que é histórico e o que é passado, sente-o ameaçado, e o tentar perpetuar esses saberes, essas técnicas, essas artes. Ele é um homem muito apaixonado pelo século XVIII, é verdade. O século XVIII é o século também de um brilhantismo incrível. É um século que povoava os nossos palácios em Lisboa. Portugal tem nessa altura os grandes marcenais, os grandes produtores de mobiliário extraordinário. Produzimos porque temos as matérias-primas, porque é o momento em que nós fazemos, na ourivesaria nós somos brilhantes. É um momento áureo da história da arte portuguesa. E colecionar, como ele colecionou o século XVIII em Portugal, eu acho extraordinário, que é um homem que fez também a partir nos tapetes de arraiolos. É um grande colecionador. Quem é que colecionaria tantos tapetes de arraiolos em meados do século XX? Mobiliário português. E ainda por cima os tapetes de arraiolos que aqui podemos ver e que foram adquiridos por Ricardo Espírito Santo Silva são muito surpreendentes. Ele também colecionou muito o tapete do século XVII. Ora, o século XVII, em tapete de arraiolos, não é o ponto que conhecemos hoje. O ponto pé de flor é um ponto muito mais pormenorizado, é um bordado, é como se fosse um bordado. Demora muito mais tempo a fazer, já praticamente está extinto, essa técnica de produzir o tapete de arraiolos é com esse ponto. E, obviamente, estamos a falar de modelos importados do Oriente, influências persas, também islâmicas, e é esse mundo em que os tapetes se misturam quase com os azulejos. E o paraíso na Terra é realmente verdade com os tapetes de arraiolos do século XVII. Por falar em Oriente, influências e misturas, eis algo em que os portugueses, sim, são especialistas, nestas misturas improváveis. Estamos na presença aqui de como é que eu chamo? Um pano de armar. De armar. Aqui está, magnífico, e que também tem uma história de quando? 17? Século XVII. É uma peça que esteve sempre na nossa coleção, e quando a Ricardo Espírito Santo a compra, ela entra no nosso acervo como sendo uma peça chinesa do século XVII, porque os bordados chineses do século XVII povoaram a Europa. Era um luxo extremo ter bordados chineses em casa ou nos momentos festivos. Esta peça serviria de modelo, e talvez por isso o Ricardo Espírito Santo a tenha adquirido, porque ela era emblemática naquilo que ela depois iria ser, uma espécie de peça que ao longo dos tempos iria influenciar os outros bordados portugueses. Castelo Branco. Nós olhamos para os bordados de Castelo Branco e chegamos aqui e encontramos imensos pontos de contacto. Mas, entretanto, há 2 anos nós começámos a fazer um trabalho de investigação que ainda continua, em que esta peça foi integrada num projeto alargado com os Estados Unidos e com o Japão, e a investigadora que fez a investigação com as microanálises chega à conclusão que realmente não é uma peça chinesa, é uma peça europeia e muito provavelmente um trabalho português. Não só pelo ponto, que é menos rigoroso e menos minucioso que o chinês, mas essencialmente pelos materiais e pelos pigmentos que estão nesta peça. São, obviamente, europeus, não são do Oriente. Isso é muito interessante, porque, deixe-me sublinhar isto, Conceição, muitas vezes as pessoas pensam que a história é uma disciplina de alguma forma estanque, e realmente é todo o contrário. As investigações
prosseguem e as descobertas são muitas vezes sistemáticas sobre objetos que se pensava conhecer, mas nomeadamente as novas tecnologias, como essa investigação dos materiais, investigação milimétrica, permitem-nos chegar a conclusões diferentes daquelas que tínhamos por certas até há pouco tempo. Há outro aspecto interessante, enfim, nas temáticas aqui representadas, que é o facto de haver papagaios. Eu não sei se há papagaios na China, mas isto de alguma forma, esta fantasia, esta miscelânea, tem também a ver com a saga portuguesa dos descobrimentos e deste mundo de fantasia e de exótico que abre no imaginário. Sim, e os portugueses nisso foram exímios e pioneiros, claro. Porque o levar formas europeias para o Oriente, para adaptar nessas formas toda a gramática decorativa dos países onde se chegava, o articular a produção no mobiliário indo-português, isso é muito visível, mas nos bordados também é incrível, em que se misturam as técnicas dos países e dos artesãos locais com os que vão daqui. Isso é muito interessante, porque não foi só, na época dos descobrimentos, não foi só o negócio, não foram só especiarias ou só matérias-primas que foram transacionadas, foram obras de arte. E foi também este contacto, esta arte portuguesa uma hoje... contaminação, não é? Contaminação incrivelmente portuguesa, em que leva e recebe. E o que sai, o resultado desta mistura, são peças extraordinárias, de um hibridismo, são híbridas na sua gênese, mas são hoje talvez aquelas que estão a ser investigadas de outra maneira, porque elas cobrem... São as mais valorizadas hoje. Cobrem um arco de contacto e de influências que vai da Europa à China, ao Brasil, à África... À Índia. À Índia. E realmente o dito Império Português, era isto tudo. Nós aliás, há outra tapeçaria, há várias aqui magníficas, mas há uma, da Flandres, aliás, que é a tapeçaria das girafas, conhecida assim. Exatamente. Então essa, toda a temática... Essa eu diria mesmo que é uma espécie de, hoje, se nós falássemos hoje em cartaz publicitário, aquela tapeçaria das girafas é um cartaz publicitário de como é que foi olhado quando os portugueses chegaram à África, porque aquela parte esta tapeçaria é uma das partes da grande série de tapeçarias para comemorar a chegada de portugueses à Índia. Esta que nós temos fala sobre os portugueses na África Oriental. E nós temos as girafas, mas temos também elefantes e temos ciganos, temos ali mamelucos. Temos uma reprodução, como se fosse uma fotografia tirada de um cortejo emblemático que acontecia quando os portugueses chegaram, que viram o espanto daquilo que era exótico. E nós imaginamos o que seria quando chegavam e reproduziam ou queriam passar num cartão para fazer uma encomenda, como neste caso, uma encomenda feita à Flandres, a turnê, para que se reproduzisse aquilo que eles viram. E deve ser fascinante reproduzir aquilo que alguém viu sem nunca ter visto. O que é certo é que é tão rigoroso, todos os animais são rigorosíssimos, mas também a representação dos outros. Ricardo Espírito Santo Silva, nas suas múltiplas viagens, não obstante ele não gostar de avião e, portanto, se deslocar por terra, sempre, ou por mar, ele adquiria frequentemente objetos portugueses, ou de origem portuguesa, ou sobre Portugal, que estavam noutras partes do mundo. Missão de quase resgatar património português que estava à venda noutros países para o trazer de novo a Portugal e para o expor, nunca para ficar na sua casa. Porque ele, de facto, privada. Enfim, ele tinha Rembrandt, não é? Tinha. O que... Tinha uma grande coleção de peças de artes... Europeia, grandes nomes. Aqui, o que ele colocou aqui, que deu e que fez esta doação, criando a Fundação, essencialmente artes decorativas portuguesas ou sobre Portugal ou em contexto português. E isso é muito interessante, de repente percebemos que é uma grande riqueza das artes decorativas portuguesas, é esta grande mistura, esta grande miscigenação, e que Ricardo Espírito Santo foi brilhante porque a percebeu e ao resgatar algumas peças extraordinárias em leilões internacionais, e trazê-las e colocá-las no museu que está aberto ao público, merece realmente o nosso espanto. E neste ano em que
faz 115 anos que Ricardo Espírito Santo nasceu, é bom sempre lembrarmos este lado do benemérito de alguém, um colecionador que adquire por paixão, com um gosto extraordinário e coloca num edifício que está disponibilizado, é uma instituição de utilidade pública, visitável, que é para que se continue sempre a promover a transmissão geracional. E para aí o projeto foi obviamente alargado à escola e, neste momento, com as 18 oficinas que temos, e a missão está a ser cumprida 62 anos depois. E nestes 62 anos, as oficinas da Fundação Ricardo Espírito Santo têm trabalhado para instituições como o Palácio de Versailles, a Casa Real Inglesa, só para dar 2 exemplos. Logo ainda nos anos 50, a Fundação faz o trabalho para o Ritz, o Hotel Ritz, o grande hotel de luxo de Lisboa, em que a Fundação, as oficinas trabalharam para as suítes, ainda hoje estão mobiladas com as peças da Fundação, mas imediatamente com as embaixadas, o Palácio São Clemente no Rio de Janeiro, que é o nosso grande showroom no Brasil, mas também as casas reais, não só de Inglaterra, mas também em Marrocos. A Fundação trabalhou não só também com peças de manufatura, mas para restauro. E as grandes obras emblemáticas dos bancos, a Caixa Geral de Depósitos, o BNU, foram momentos áureos da grande produção de manufatura de grande qualidade. Também porque recriavam ambientes únicos. E a Fundação hoje, passados 62 anos, posiciona-se novamente no mercado das grandes encomendas, porque só a grande encomenda permite produzir uma peça ou criar um ambiente decorativo em que nós possamos pensá-lo na totalidade. E quando nós pensamos um projeto decorativo de um ambiente do século XVIII, nós sabemos que temos que pensar o tapete, o mobiliário, a decoração, mas também a pintura decorativa, mas também os lustres. E vocês têm não só pessoas formadas na decoração, nas artes decorativas, exatamente, como os artesãos que executam. A questão da cópia é uma questão importante. Vocês copiam nas oficinas, reproduzem, é que há aqui uma fronteira difusa com aquilo, vai-me desculpar, que se pode imaginar que é a falsificação. Estamos num patamar de uma manufatura de luxo em que o saber fazer está incorporado e, no nosso caso, tem sempre uma aprendizagem por trás. Esta reprodução só é possível ensinar bem reproduzindo. Por exemplo, os biombos Nambã. Sim. Que estão expostos no Museu de Arte Antiga, que são das peças mais extraordinárias, enfim, de tudo o que existe de melhor no património português. Vocês reproduzem aqui os biombos Nambã, que é uma coisa notável, com folha de ouro, bem, mas nunca são rigorosamente iguais ao original. Não, porque aí há o respeito pelo original e nós fazemos a reprodução de um biombo Nambã com aquela temática ou da chegada da caravela ou da nau, os portugueses, mas toda a peça tem que ser sempre identificada e a Fundação marca todas as peças com a sua punção, com o número de obra e nunca são exatamente iguais. Vou deixá-la, Conceição Amaral, para ir ter com um mestre artesão de uma das oficinas desta casa, um sénior, que aprendeu com um sénior e que já está a ensinar outros. Exatamente. Mestre Artur de Sousa, exímio cinzelador, mas pergunto, não lhe faz dor de cabeça estar o dia inteiro com este barulho? Não. A Beatriz está a ser muito suave agora, mas isto é uma barulheira o dia todo. Abstrai-me no barulho. Abstrai-se? Eu creio que sim.
Estas peças todas, vou-lhe pedir que interrompa só um minuto, estas peças todas que estão aqui, estes modelos de peças, vocês já fizeram tudo isto? Sim, já foi tudo executado. E mais do que isto? Sim. Outras peças? Sim, há mais moldes, temos mais moldes em madeira, que são feitos em talha, e moldes também da aplique e gesso. Isto, e o que é que material é este? O que é isto? Isto é uma mistura de resina e gesso, e leva gordura, e serve para fixar as peças, para ser trabalhadas. Dá-se calor, fixa-se a peça, depois para retirar o mesmo processo. Põe em calor Volta-se. para soltar Exato, a peça. e solta-se. O mestre Artur está aqui há quantos anos? Eu vou fazer 42 este mês. 42 anos na Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. Incrível. Obviamente sempre aqui, nesta oficina Sim. de cinzelagem, que é uma das áreas de excelência das oficinas da Fundação, e aprendeu com... Aprendi com o meu mestre, Luís Manuel. Veio para cá com que idade, o mestre Artur? Eu tinha 14. 14 anos. E aprendeu com o mestre, Luís Manuel, que esteve cá por sua vez quanto tempo? 44 anos. 44 anos. Foi-se embora Natal de 2000. E isso é fantástico saber que aprendeu a arte dele, que por sua vez tinha aprendido aonde? Ele é na António Arroio. O mestre Luís Manuel era já um herdeiro de outros mestres, do saber Sim. de outros mestres Exato. antigos antes dele. Exato. E agora o mestre Artur também passa parte do seu conhecimento à Beatriz, que de qualquer forma estudou, não foi Beatriz? Aqui A na Beatriz escola. ainda teve com o mestre Luís Manuel também. Ainda coincidiu com o mestre Luís Manuel. Mas esta coisa de passar de geração para geração é que é fantástico. O que é que o mestre Artur diria das vantagens de estar em contacto com uma pessoa mais velha? Uma prática diária, constante, ao longo de muito tempo. Aí é que se apura a Exato. arte. Teoria é vaga, não... Tem que se fazer. Fazer artes aplicadas, é assim que exato. se chamam, não é? Mestre, estou a ver ali aquela imagem daqueles cisnes, aquilo tem uma história engraçada, aqueles cisnes pertenciam a quem? O Rockefeller, Ao Rockefeller. E vocês fizeram o quê? ele quis fazer umas bases para pôr os cisnes, de que era possuidor, e tivemos que fazer os desenhos, aquilo foi tudo feito em talha, os moldes, e depois foi reproduzido em metal. Foi o mestre da talha que depois que executou os moldes da base em plasticínio. Das encomendas que o mestre Artur fez, qual é aquela mais emocionante para contar aos seus netos? Talvez a coroa do Costa Rei de Marrocos. Até por fugir um bocadinho à nossa área, fizemos o nosso trabalho, e trabalho que fazia parte do trabalho de serralharia, como soldar peças. Talvez por ser uma peça só, A coroa do que ele coche. quis para pôr no coche, que teve que a restaurar. E a coroa era em que material? Em prata. Bem, que emoção.